Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos aqui no canal TV Araxá Educa. Meu nome é Jerusa e hoje vamos estudar um pouquinho língua portuguesa do segundo ano. Qual será o tema da nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre textos informativos, que são as tabelas, os gráficos e os infográficos, ok? Então hoje nós vamos falar sobre esses três tipos de textos. Textos informativos. O que são? O que será que é um texto informativo? Olha aqui, textos informativos são textos que têm a função de informar e de ensinar. Isso, com esses tipos de textos, né, nós temos informações e também nos ajudam, né, olha aqui eu tenho uma tabela, aqui eu tenho um gráfico e aqui eu tenho um infográfico. Isso, então olha aqui, na minha tabela, o que está mostrando aqui para mim? Filmes em cartaz e o número de votos. Na minha tabela, não ficou clara a minha leitura? Ficou claro. Por quê? Aqui eu sei que a pesquisa foi feita sobre filmes que estão em cartaz e aqui a quantidade de votos, né? De preferência das pessoas. Então aqui foi, as votações foram para o filme Emonjos, Capitão Sunga, Ninjas Divertidos. Então olha aqui, para Emonjos nós tivemos 12 votos, Capitão Sunga 4 votos e Ninjas Divertidos 8 votos, certo? E aqui eu tenho o meu gráfico, né? Aqui a tabela e aqui eu tenho o meu gráfico. Aqui eu tenho o número de alunos, olha aqui, de 0 a 11. E aqui eu tenho as frutas. Tenho banana, maçã, laranja e pera. A preferência da turma, né? E aqui, ó, mostrou para nós, né? As frutas. Cada fruta aqui está identificada em uma cor, para ficar melhor, para a gente visualizar. E aqui eu tenho o número de alunos. Então, vocês gravem aí, ó. De um lado eu tenho o número de alunos, do outro eu tenho aqui, como esse gráfico nosso, né? Ele foi feito de acordo com o quê? A fruta preferida. Então aqui, a banana ela ganhou 10 votos, a maçã ganhou 6 votos, a laranja ganhou 8 votos e a pera ganhou 4 votos, certo? E aqui abaixo eu tenho um infográfico. O que é um infográfico? Esse infográfico ele trouxe pra gente, ó, pra gente ter atenção. Fique em casa. Etapa 1, 30 dias. Adequação aos protocolos de higiene, distanciamento social, verificar sintomas e se faz parte de grupo de risco. Então, esse infográfico aqui, né, ele trouxe para nós uma informação sobre o coronavírus, né? Então aqui sobre o Covid-19 ele trouxe um infográfico nos informando quais as medidas que devemos tomar, ok? Tabela, agora nós vamos falar um pouquinho de cada um, certo? A tabela é a representação elaborada para organizar dados em linhas e colunas. Em linhas e colunas, certo? E permite uma melhor visualização das informações. Então aqui nós temos os filmes preferidos, certo? Então aqui, ó, nos filmes preferidos das votações, né, foram quais? O Emonjos, o Capitão Sunga e os Ninjas Divertidos. Assim como eu já havia falado com vocês no slide anterior, então vocês percebem que aqui a visualização fica bem mais clara, não fica?
fica bem mais claro a gente perceber quantas votações eu tive no Emonjos, quantas votações eu tive no Capitão Sunga e quantas votações eu tive aqui no Ninjas Divertidos. Então aqui a compreensão da nossa tabela fica bem mais clara, né, quando ela é dessa forma, ok? Então aqui nós fizemos uma tabela de filmes preferidos, mas existem várias outras tabelas. Agora aqui, crianças, vocês vão ver os exemplos de gráfico, né? Assim como nós, né, eu já havia mostrado para vocês nos slides anteriores, mas agora nós vamos ver um por um, né? Então, vamos lá. O gráfico são utilizados para demonstrar de forma fácil uma situação envolvendo números. Então aqui, ó, aqui nós temos um gráfico de frutas prediletas da turma. Esse gráfico aqui, ele traz para nós as frutas preferidas, né, da turma, que é o quê? Banana, maçã, laranja e a pera. E aqui ao lado, nessa setinha, está nos mostrando o número de alunos, ok? E aqui, ó, aqui eu tenho a quantidade de crianças que votou em banana, a quantidade de crianças que votaram em maçã, a quantidade de crianças que votaram na laranja e a quantidade de crianças que votaram na pera, certo? Para ficar mais fácil, eu posso fazer dessa forma. Eu posso pegar o meu lápis, a minha caneta, né? E posso seguir. Tá vendo essas linhas aqui, ó? As linhas, elas ajudam, né? Elas nos ajudam a perceber a quantidade de alunos. Então, olhem aqui. A banana, se eu seguir com o meu dedinho aqui, ó, peraí, deixa eu acionar a caneta aqui. Se eu pegar a banana e eu seguir com o dedinho aqui, eu vou chegar no 10. Então, eu sei que 10 crianças preferem a banana. Na maçã, cheguei com o dedinho, ó, vim retinho pra cá. Sei que 6 crianças preferem a maçã. Laranja. Sei que 8 crianças preferem a laranja. E a pera, mesma coisa, ó, vou seguir as linhas. Tá vendo que fica bem mais fácil? 4 crianças preferem a pera. Então aqui, a visualização, né, ela fica mais fácil. Você pode fazer dessa forma, né? Porque tem crianças que é fácil só perceber a linha ali e pronto. Agora algumas precisam de realmente fazer uma linha com lápis para perceber onde vai chegar aqui nas numerações, né? Que esse aqui tá contando pra gente qual é o número de crianças que votaram, né? O número de alunos que votaram aqui. Na banana, na maçã, na laranja e na pera, ok? E para eu saber a quantidade total de crianças que participaram dessa votação, é simples, é só eu somar 10, mais 8, mais 6 e mais 4, que eu chego no total, ok? Então esse gráfico aqui, ele traz várias informações, né? Qual a informação? A informação é a quantidade de alunos, o que foi feito, né? Qual que foi o tipo de votação que foi sobre as frutas prediletas da turma. Então ele nos traz várias informações, certo? Agora nós vamos para o infográfico. O infográfico, ele é uma representação visual, né, de informações e dados combinando elementos de imagens e textos. Então isso aqui é o infográfico. O infográfico, ele nos traz essas informações, certo? Eu falei com vocês também, né, no slide anterior, sobre o que estava, sobre qual que é a informação deste infográfico, né? Então eu já havia falado com vocês. Então aqui vocês percebem as imagens, olha, está mostrando para nós a adequação aos protocolos de higiene, né? Álcool gel. Aqui está mostrando o distanciamento, então está mostrando a imagem, né?
e as setinhas mostrando que nós temos que ter o distanciamento social. E depois aqui, ó, verificar sintomas e se faz parte de grupo de risco. Então, olha aqui, um rapaz, né, com um termômetro. Então, aqui o infográfico, ele nos traz isso. As imagens e também os textos, né, que fica mais fácil para compreender. Teste o que você aprendeu. Ai, agora eu quero ver. Quero ver se vocês realmente entenderam o que é gráfico, o que é tabela e o que é infográfico. Vamos lá? O que é o que é? Vocês já brincaram com essa brincadeira? Vocês já fizeram essa brincadeira em casa? Então vamos lá, eu vou fazer com vocês aqui agora. Apresento imagens, prestem atenção. Apresento imagens, textos e sou usado para resumir uma informação. Quem sou eu? Quem será que está aqui, ó, escondido por trás desse o que é o que é? Vou fazer a leitura novamente. Apresento imagens, textos e sou usado para resumir uma informação. Quem é? É o infográfico, isso mesmo. Então aqui o infográfico, ele traz imagem e traz o quê? Textos, né? Para resumir a informação que está sendo passada para nós. Isso mesmo, então esse aqui é o infográfico. Próximo, esse infográfico, olha aqui. Senhores pais e senhoras mães. Então aqui já dá para a gente perceber, né? Hoje nós vamos ensinar os pais a ter amor e carinho com os filhos. Fale sempre, eu te amo, filho. Verifique se a roupa do filho está limpa. Antes de comer uma salada ou qualquer outra comida, ensine seu filho a lavar as mãos. Beija todo dia o seu filho para deixar ele feliz. Ensine seu filho a lavar as mãos depois de usar o banheiro. Faça cafuné na cabeça do seu filho. Então, olha aqui, esse infográfico, né, ele é direcionado para os pais. Sou formado por linhas e colunas, informo sobre um assunto específico. Quem sou eu? Quem será que é, gente, que é formado por linhas e colunas? Eu falei com vocês nos slides anteriores. Quem que é? É a tabela. Olha aqui. Aqui eu trouxe uma tabela para vocês, animais de estimação da turma, né? Então aqui eu tenho a coluna, que é a coluna que está me falando sobre o quê? Quais são os animais? Cachorro, gato, peixe, coelho, nenhum animal. Que é aquela criança que não tem preferência por nenhum animal. Quantidade de crianças. Então aqui, ó, tá vendo que aqui essa tabela já é diferente? Por quê? Aqui ela representa a quantidade de crianças em pauzinhos. Olha aqui. Não é números, né? Então, assim, nós podemos fazer dessa forma também a nossa tabela. Então, aqui, a quantidade de crianças que preferem o cachorro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 crianças. 7 crianças preferem o cachorrinho. Gato. 1, 2, 3, 4, 5. 5 crianças preferem o gato. Peixe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 crianças, olha! E aqui o coelho, 1, 2 crianças. E qual a quantidade de crianças que não tem preferência por nenhum animal? 1, 2, 3, 4. Então aqui, ó, em pauzinhos, já dá pra gente perceber qual foi o animal que foi mais votado, não dá? Dá pra gente perceber. Então, olha aqui, o animal mais votado nessa tabela foi quem? Foi o peixe, né? O peixe foi o mais votado. E qual que recebeu menos votos? Quem recebeu menos? Também dá pra gente perceber.
Foi o coelho, né? Então aqui, dessa forma, a gente representando dessa forma aqui a quantidade, também fica fácil para entender, né? Então vamos para o próximo, que é o que é? Sou usado para facilitar a leitura, compreender informações e divulgar pesquisas. Quem sou eu? Quem será? Quem será que é, gente? É o gráfico, isso mesmo! Então aqui eu trouxe um gráfico que é o animal preferido da turma. Este gráfico aqui mostra para nós o quê? A quantidade, né, de crianças que votaram, certo? Então aqui eu tenho a quantidade de crianças que votaram. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho o cachorro, o gato, o coelho, a tartaruga e o passarinho, né? Então aqui está representando de uma forma diferente também. Por quê? Vocês lembram que lá no anterior era só colorido? Não tinha as barrinhas, igual tem aqui, ó. Tá vendo que aqui eu tenho as barrinhas? Também fica fácil. Ou eu posso fazer a linha, igual eu tinha falado com vocês, ó, lembra? Que é 6. Ou eu posso contar aqui a quantidade de barrinhas que eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui já é um gráfico diferente. Então, vocês viram que a tabela eu também posso representar ela de outra forma. E aqui o gráfico eu também posso representar de outra forma. Como fica mais fácil para compreender? Então, eu posso usar da maneira inicial que eu mostrei para vocês. Ou eu também posso usar desta forma aqui, ok? Então, aqui, crianças, ó. O cachorro, ele recebeu 6 votos, o gato foi 1, aqui não vai dar, vou escrever do lado de fora. 1, 2, 3, 4. O gato, 4 votos, o coelho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O coelhinho, 8 votos. A tartaruga, 1, 2 votos. E o passarinho, vamos olhar, 1, 2, 3. Então aqui eu tenho a quantidade representada, né? Sobre o animal preferido da turma. E olhando assim, mesmo sem eu colocar os números, eu já consigo perceber que quem recebeu mais voto foi quem? Foi o coelho. Por quê? Porque olha aqui a altura que está a barra, né? Que está aqui representando a quantidade de votação do coelho. Olhando aqui eu já consigo perceber. E olhando aqui eu também já consigo perceber qual foi a que recebeu menos voto, que foi quem? A tartaruga. Então o gráfico, ele traz essas informações que fica fácil a compreensão, tá? Então a tabela e o gráfico nos ajudam e o infográfico também, ok? Agora é a sua vez. Vou desafiar vocês. Eu quero só ver, gente. Então, dos textos estudados, vocês vão escolher aquele que você achou mais interessante. Então, de todos os textos, vocês vão escolher um, né? Eu dei três exemplos, que foi o quê? A tabela, né? Foi a tabela, o gráfico e o infográfico. Então, vocês vão escolher um desses 3. Use a sua criatividade e elabore o seu texto informativo. Então, vocês vão trabalhar nisso aí, ok? Então, vocês vão fazer um texto informativo ou um texto, um texto informativo, né? Vocês vão escolher a opção. Um gráfico, uma tabela ou um infográfico, ok? E eu trouxe aqui algumas sugestões. A tabela pode ser de cores preferidas. Isso aqui é só uma sugestão, tá? Vocês podem fazer aí, usar a criatividade de vocês e fazer também, usar outros exemplos. Gráfico pode ser de esporte preferido. E o infográfico
de cuidados com a saúde. Então aqui eu trouxe algumas sugestões, mas vocês podem usar várias outras, né? Porque existem várias outras. Use a criatividade de vocês, ok? Parabéns, crianças! Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Que vocês aprenderam sobre tabela, gráfico e infográfico, ok? Então aí, ó, façam o desafio, tá? Espero que vocês usem bastante a criatividade de vocês para criar, tá bom? Um grande beijo para vocês. Até a nossa próxima aula. Obrigada pela companhia aqui até esse momento. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!